Boa noite a todos. Hoje, 12 de dezembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo isso organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E para aquelas pessoas, eu gosto de comentar sempre no início, né, aquelas pessoas que nos assistem aí pelo canal do YouTube, que às vezes a pessoa adentra quando estão fazendo algumas pesquisas, e que esse estudo ele é semanal. Vai entrar em recesso agora, em 2025, mas ele é semanal, exibido às sextas-feiras, 19 horas, horário de Curitiba, Brasil. Então, as pessoas que queiram, entrando lá no nosso site, www.senhores.org.br, poderão encontrar o link dos nossos estudos anteriores, bem como também todas as informações para aquelas pessoas que queiram participar ao vivo conosco, como que ela pode se cadastrar e assim participar dos nossos estudos às sextas-feiras. Como eu disse, esse estudo é o número 15, né? Estamos no 15º estudo dessa sequência, porque ele é contínuo, então vai ter lá no nosso site, inclusive, estudos dos anos anteriores, né? Mas nesse no estudo agora, que é o 2025, 26, nós estamos no estudo número 15. As páginas do PDF da 116 a 123 do PDF da Chave da Febre, né, para as pessoas que queiram acompanhar o estudo. Né? E nesse estudo de hoje, nós vamos entrar no capítulo 3, já da segunda parte, né? Que é do mundo dos espíritos, ou mundo dos espíritos. Então, nós estudamos na semana passada sobre a questão da morte, no capítulo 2, e agora no capítulo 3, até houve até algumas perguntas sobre essa questão, o que ocorreria, né? Depois da morte, e nesse capítulo aqui vai detalhar bem isso, né? É da volta do espírito, extinta a vida corporal à vida espiritual, né? O retorno nosso, né? O mundo espiritual. Então, vamos falar sobre a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Como eu comentei, inclusive, no estudo passado, algumas perguntas, a gente fala sempre que tem algumas coisas complementares, né? Leon Denis, lá no livro Problema do Ser e da Dor, ele tem lá no capítulo 10, que fala da morte, no capítulo 11, a vida no além, que complementa bem isso que nós vamos colocar hoje. Não é em pergunta e resposta, mas, inclusive, sobre a morte, ele fala vários relatos. Ele é depois de Kardec, né? E na vida do além também ele vem detalhar bem mais esse estudo, essa parte que nós vamos colocar aqui hoje. Né? Recomendo, assim, que as pessoas queiram complementar, né? Saber mais sobre esse tema, que estude, que vá procurar esse livro. Então, a primeira questão, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Então, na 149, Kardec pergunta, o que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Na 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Interessante, né? Eu queria que fale a pergunta A sobre essa pergunta aqui. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Lembra, no capítulo anterior, foi falado sobre essa questão do perispírito, por isso que o estudo é interessante a gente
pessoas estudarem, voltarem um pouquinho, estudar a parte anterior para entender, né, o tema. P. A alma não leva consigo, a alma nada leva consigo deste mundo? Ficou até em vermelho ali, mas é porque na hora de transcrever não mudou, mas é da resposta. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosse cegos, veríeis. Se não fosse surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz os fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Interessante que o Kardec, aí a grandiosidade dele, né? Ele faz uma pergunta e o Espírito às vezes dá até uma cutucada nele, né? Né? Mas ele faz a pergunta que não é para ele, né? É para fazer para nós, né? Você imagina. Que prova podemos ter? Ele já sabia, então, para registrar isso do Espírito, ele faz a pergunta e o Espírito responde até às vezes um pouquinho meio duro, né? Se não fosse cego, eu veria. Quando eu veria, quer dizer, bem interessante isso. Né? A gente vê, assim, várias perguntas dele. A gente sabe que a pergunta é feita exatamente para ficar registrada, né? A resposta dos espíritos. Né? E aí ele comenta aqui, ó, comentário de Kardec. Os que pensam que pela morte a alma regressará no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amalgama, só teria as qualidades do conjunto, nada distinguiria umas das outras. Careceria de inteligência, de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua unidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referente às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma
nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ah, não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes da felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavra. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. É interessante essas respostas, né, que a gente vem ouvindo ela várias e várias vezes, né, questões de palavras, de colocação, né, vai se repetindo. Sempre tem essas respostas. E é realmente assim, né, cara? Às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas estamos usando outros meios, outros temas. Né? É interessante isso. E aqui foi até aquela pergunta da semana passada, né, cara? A questão da separação da alma do corpo, né? E como que aconteceria, né? Foi até uma pergunta que nós conversamos bastante sobre isso, né, em várias situações. E nesse capítulo agora, Kardec pergunta aí os espíritos detalhes. Na 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Interessante essa resposta, pois Kardec detalha um pouquinho mais aqui. Né? Na morte natural, é Kardec, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que retenham, ela se desprende. A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como passo cativo, a que se restitui, tua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que prendiam esses laços, se desatam, não se quebram. Agora o Kardec comenta, né? Detalha mais sobre isso. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesta a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, porque não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a
preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito age identificado com a matéria, tanto mais penoso seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação do pensamento, opera um começo do desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. É bom, de novo, aqui frisar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas taxam isso de uma maneira direta. Ó. Verifica-se com alguns suicidas, não é com todos, porque na revista Espírita ele coloca alguns suicidas que tiveram, após a morte, lúcidos e conversavam tranquilamente, assim, bem mais direto. Então, para entender, para não pegar isso porque às vezes eu já percebi isso que é um momento espírita, às vezes algumas pessoas têm esse hábito. Ah, o suicida tem que gostar disso. Não, alguns. Então, mesmo nesses casos aí, não são todos. Né? 156. A separação da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Aqui foi no caso que perguntou de acidentes, né? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada, nada mais do que nada mais dado do que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda que ele resta um sopro de vida orgânica, o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que ele faça de entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se e goza por antecipação do estado de espírito. Aqui é interessante, aqui tem lá no Céu e Inferno também, tem alguns relatos de morte, né, de vários gêneros de morte, né, tem as pessoas mais elevadas e tem várias categorias de sofredores, né, que o Kardec coloca lá no Céu e Inferno. Então, lá também dá para entender que tem alguns relatos bem variáveis, né, de como daí os espíritos, o Kardec evocava eles, o espírito vinha e eles relatavam a sua passagem. E lá também, na obra que eu citei aqui agora há pouco, falando do selecionador, no capítulo 10 e 11, também ele coloca alguns casos, algumas situações, já até comentei, né? Que é onde as pessoas relatam, né? Também essa passagem, né? Detalhando. É interessante a gente ler lá que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? Com o Espírito explicando como aconteceu. 158. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com existência brilhante. Pode dar-nos a ideia de vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência?
é acanhado. A imagem é boa, todavia, cumpre que não seja tomado ao pé da letra, como frequentemente sucede. Então, é isso que eu estou comentando aqui, né? Que às vezes é assim, as pessoas pegam e colocam, né, no pé da letra as coisas, às vezes, que não é bem assim, né? Que fala, interessante. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Ó, ó, é interessante também. Depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento, se sentirá envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que eles votavam e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos vêm receber a entrada no mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por algum instante a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suicídio. De novo, né? Tudo depende, né? E aí agora o Kardec faz um comentário. Como sempre, né? Ele vem nos esclarecer, né? Passar o que ele interpretou de tudo isso. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por algum breve instante. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes de seus laços que prendem o corpo ao perispírito. Portanto, mais lento o desprendimento completo. Por isso que é importante a gente ler um estudo completo, porque às vezes a pessoa pega só uma pergunta e acha aquilo como verdade, aí a gente acaba cometendo algum equívoco. Você vê que depois, quando vem os comentários da Kardec, ele já vem nos parecer que não é bem assim taxativa. Então, tem algumas nuances, algumas questões que influenciam nisso. E aqui outra questão bem importante também, que gera muita dúvida, né? Que é a perturbação espiritual. Então, 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma duração e da mesma duração para todos os espíritos? Uma pergunta interessante, né?
Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Como é assim? Essa pergunta aqui é muito interessante. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha a resposta, hein? Influência muito grande. Por, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Olha a resposta, hein, gente? Exerce sim. Mas não é. Não, então só porque eu não sou espírita, mas a outra parte. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Não é ser espírita, não, tá, gente? Só ser espírita. O Kardec comenta. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que é aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte. Pode ser dada em algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardavam, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem diretamente a posição em que se encontra. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com os gêneros de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes, e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo despedimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera-se ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem sensação de não estar morto. Mas realmente alusão ao fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido, compacto, como o primeiro, e quando se lhe chama de atenção para esse ponto, admira de não poder apalpá-lo. Eu acho interessante isso aqui, eu gosto de comparar isso aqui naquele filme Ghost, né?
O cara viu depois de morto lá, então ele achava, então, até para ele se entender, né, que apalpar tudo, ele demora um tempão, né? Eu acho que é bem bacana até para a gente fazer uma comparação assim, para ver o tempo que demora essa questão para ele compreender, né, a verdadeira situação dele. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos experientes que não creem dormir e que têm o sono por sinônimo de suspensão da faculdade. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir-se a seu próprio enterramento, como se fosse de um estranho, falando desse ato como de coisa que não diz respeito, até o momento que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústia, que aumentam a proporção que ele dá à sua situação, que a proporção que ele dá à sua situação se compromete. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presos na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa com o que lhes interessa. Interessante, né? Aí nós terminamos esse capítulo, né? O capítulo 4. Fiz questão da gente fazer assim para a gente terminar os capítulos. Os capítulos são realmente menores, então dá para a gente estudar ele inteiro. E aí, já aqui avisando, né? Em janeiro, né? 2026, aí nós vamos estudar o capítulo 4, que já fala da pluralidade das existências, né? Então, já vai detalhando ainda mais. Você vê que os estudos ele vai se complementando, por isso que é importante a gente estudar sempre, porque uma parte complementa a outra. Então, aí agora está aberta aí os comentários, né? Tem alguém interessante aí para a gente debater, né? Alguém quiser comentar? Até que tinha menina que acho que ela não está aqui hoje, né? Aquela que fez a pergunta sobre a morte e acidente, que aqui detalhou mais sobre o tema que ela fez essa pergunta, que nós conversamos um pouquinho semana passada. Não, Pereira, ela não tá, mas ela... Não, foi bem legal aquele material que você passou, né? Porque daí, tendo interesse para ler mais, eu acho que é um material bem, bem importante, bem bom, né? É bom dar essas dicas, né? Sempre quando tiver, eu acho que algum assunto interessante, assim, né? A gente colocar um material, assim, quem puder, né? Que nem o Eduardo passou outro dia também, né? Um livrinho. Eu acho que a gente passar um material extra é legal, né? Sim, complementa, né? Ajuda a gente a entender. Inclusive, o estudo da semana passada foi bacana, que colocamos assim, as experiências pessoais, né? E fica mais fácil das pessoas assimilarem, né? Ela começa a ver com uma coisa assim, que não é uma coisa assim abstrata. É que nós estamos falando aqui agora sobre as questões aí dos espíritos que não se reconhecerem no mundo espiritual. Para nós que estamos no grupo mediúnico, nós temos essa comprovação constantemente, né? Quando os espíritos chegam até nós ali, muitos deles se sentem como se fosse Deus, né? Você vê que ele fala ali que pode ter horas, meses e anos
Quer dizer, uns anos e anos, aí ele chega lá ainda e às vezes ele não se sente morto. Ele pensa ali como está vivo. Então, essa também é outra importância, às vezes a gente estudar, né, um pouquinho mais e participar do Clube Junto. E por isso que é fundamental a gente ter a base, né? A gente vai entender o que está aqui e colocar ele, quando chegar a essas situações dentro do grupo mediúnico, na mediunidade, a pessoa vai entender do que aquilo não é nada assim fora, né? É uma coisa que realmente é comprovada. Né? Pereira, esse aspecto aí do desligamento, né? Ele é muito importante, porque volta e meia, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece algumas vezes, as pessoas perguntam, ou aqueles que não são espíritas, né, ou então, enfim, eles perguntam como que é isso? Eu falo assim, morrer não dói. O corpo pode sofrer aqui alguma coisa, mas morrer, o ato de desencarnar, não dói. Né? O cara não vai passar num moedor de carne, ou moedor de espírito. E aí as pessoas, até dentro do ambiente familiar, eu vi um comentário de um dos membros da família que falou: eu não quero saber, eu quero ser cremado porque eu não quero que os vermes, não quero perceber os vermes comendo o meu corpo, né? Então esse é o conceito que tem aí, né? E aí o outro, Deus me livre, o calor me queimando, também não quero isso. Eu não sei o que eu quero. Então tem esses diálogos que são assim até quase infantis, porque por desconhecimento, mas que a gente procura esclarecer, né? Nas conversas você vai, olha, isso não é regra, não é bem assim, veja como você vive e tal, procurando levar mais leve a coisa, né? Para tirar esse gosto aí essa fantasia, melhor, que fazem em cima do desencarne, né? Que não é tudo isso aí que o pessoal fala aqui. O sofrimento depende muito mais da vida que a pessoa levou do que exatamente do momento do desencarne. Né? E essa condição aí da consciência pós-óbito, vamos chamar assim, é aquela que a gente vê, a literatura é muito ampla nisso, né? A literatura espírita. E várias obras, vários autores, palestras de gente como Divaldo, como Raul Teixeira, enfim, veem isso aí, esclarece isso de uma maneira muito tranquila. Fala, Paulo. Paulo, pode falar. Botou a mão? Opa, tava no mudo aqui. Boa noite, gente. Pegando a todos aí, boa noite a todos. Pegando um gancho do lado, é bem isso, né? As pessoas muitas vezes estão muito mais preocupadas para onde elas vão do que como é que elas seguem, né? Então, por isso que eu acho que esse medo, esse receio da morte se faz tão presente, né? Para onde eu vou para o céu, vou para o inferno. A gente tem que se preocupar não com isso, mas de que forma a gente segue, né? Enquanto espíritos para outras demandas, para outras missões, né? E o Aldo coloca muito bem. Quando eu comentei com um amigo próximo, né, recentemente, que eu estava indo ao centro já há algum tempo, que a Isabela, enfim, dos meus primos, tem uma coisa assim. Mas que bom. E o que acontece depois que a gente morre, né? Eu falei, a vida segue. A gente tem que pensar também, como o Aldo falou, de desmistificar um pouco essa coisa do medo dessa passagem. E eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com a vida presente para a gente se preparar para o seguir, né? Então, você colocou um ponto interessante, que a gente, quando as pessoas sabem que nós somos espíritas, né? E principalmente, vou ter exemplo aqui, eu já teve pai, teve mãe, teve irmãos encarnados, e é natural, as pessoas têm outras religiões, seguem outras coisas, mas sabem que você é espírita, elas querem ver a nossa opinião, né? Querem saber como que nós vemos tudo. Hoje nós temos que estar preparados para dar resposta. Não responder, afinal, você diz que é espírita, mas se pergunta você não sabe responder, né? Até teve um lance interessante, tem uma época que eu estava lá em Foz do Iguaçu, inclusive, meu irmão faleceu lá em Foz do Iguaçu, e ele estava, naquela época ele estava vivo ainda, foi no Natal do ano passado, se não me engano, no fim do ano passado,
Nós estávamos perto da piscina, calor danado, faz naquela questão do ano. Com várias pessoas, amigos, aí, estava fazendo churrasco, conversando. E aí alguém fez uma pergunta sobre questões assim, né? Como é que é? E começou a conversar, e eu comecei a conversar assim, que nem essa coisa com você assim. Olha, gente, aí daqui a pouquinho tinha uma pessoa tinha perguntado, aí apareceu outra, quando veio tinha 6, 7 pessoas aí, perguntando, aí assim, acontece isso. Você vê como a gente tem que estar preparado para ter essas conversas, né? Que é uma coisa assim que acontece naturalmente, e você tem que estar preparado ali para responder, como é que você vê essa morte, como é que é assim, né? E se você não está preparado, né? Você não tem argumento. O Eduardo colocou, é fantástico, sim, mas para quem estuda, né? E depois nós temos que estudar, nós que estamos apresentando como espírita, né? E ainda mais falar, você pode ser do curso lá, não sei o que e tal. Nós temos que estar preparados para a resposta. Né? Essa pessoa vai fazer com que ela crie assim, o hábito de estudar, né? Aí sim, bom, frequenta cada espírita, vai lá, estuda do espírito, tá? O que é espiritismo e tal, que vai ter a resposta. Mas tem que estar preparado por essas situações, né? E ocorre, né? Comigo, no meio familiar, amigos, próximos, sempre vai ter alguém que a pessoa tem uma quantidade disso, porque a Igreja Católica não responde, né? Por isso eu gosto do Leandro Eli lá, porque lá ele fala sempre até assim, meio dura sobre isso. Que não dá resposta nenhuma. Né? Ninguém responde essas perguntas. De maneira que, você vai para o céu, você vai para o inferno. Pô, né? Aí inventaram o purgatório, mas é uma coisa assim muito. Aí venderam purgatório em fascículos, né? Então depende do Mas é grau assim, do não, crime não do acontece cara. assim mesmo. Com a Olha, gente, melhor você me dar uma fazenda aqui, ou então eu aceito bem aquele outro negócio. negociar, né? Afinal de contas, os caras pecaram, né? É, Mas tem uma coisa, Pereira, que também é muito comum, quando dá, tem ocorrido, até naquele avião que caiu aqui em Vinhedo, um grande amigo meu lá de Cascavel, onde eu morei 28 anos, ele foi uma das vítimas daquele acidente, né? Aí a pergunta que fizeram para mim, eu falei, putz, meu amigo estava ali e tal, tal, tal. E eu falei, olha, de acordo com a filosofia espírita, quando há assim, mortes coletivas, enfim, ou é muito acidentes assim, né? O desenlace é feito um pouco antes. A pessoa não precisa sofrer aquela dor do impacto do avião no solo, por exemplo, ou a explosão em guerra, ou a explosão do carro onde está, enfim. Existe esse amparo, né? Para que a pessoa ela não precisa passar por aquilo, porque até não vai ter nem consciência mais do que está acontecendo, né? E não é uma penalidade morrer explodido, então esmagado, né? Não é uma penalidade, é um meio de desencarnar, mas não uma penalidade. Não precisa sofrer aquilo, né? Não é essa a ideia do Criador, né? Então esses, vamos dizer assim, consolo, vamos chamar assim, desse tipo de informação para aqueles que não ou conhecem pouco não conhece a doutrina, é bastante satisfatória, porque as pessoas aceitam com mais assim, tranquilidade, né? Então, é interessante a gente conversar, discutir, citar exemplos, buscar literatura, enfim, para que tenhamos, assim, argumentos para esclarecer, porque nós não estamos estudando para nós, né? O Paulo, professor também, aquele que fica com conhecimento para si é um tremendo egoísta e não resolveu nada ter o conhecimento, né, se não passar. Então, é por aí, né? A gente tem que procurar esclarecer sem cair no radicalismo, né? Como outros tentam. Às vezes, de outras denominações religiosas tentam convencer meio na marra, meio na pressão, meio na ameaça, né? Se não fizer isso, vai para o inferno, isso aqui Deus castiga, aquelas coisas todas. É por aí. É interessante também que você colocou a questão aí, mas tem que separar. Você vê que o texto separa, o Kardec separa, os espíritos separam também. A dor física, né, da morte e a perturbação. Você vê que ele separa isso aí.
A perturbação já é um outro... Perturbação é outra coisa. Isso, mas isso. O cara tateando. A dor não dói. O que aconteceu? Agora, aquela dor não... A dor não dói. Agora, a perturbação depois... Não, a pode perturbação é incomodar, perturbação. Então. Isso aí é do processo, né? Existe. É do processo. Porque senão a pessoa fala, tá tranquilo. Só o Chico que não sentiu nada, né? A perturbação lá que ela é variável também, quer ver que ele fala de horas, meses e anos, que aí a pessoa pode ficar totalmente, no caso de um acidente de avião, por exemplo, ela não vai sentir dor nenhuma ali, então pode soltar. Mas aí depois, quando ela se reconhecer a sua individualidade, ela pode ficar perturbada ali. Daí que é o tal do cair a ficha, né? Que aí que a pessoa fala assim, mas peraí, então morrer é isso? Mas não a pessoa vai dizer, ou aqueles que não perceberam e vão passar muito tempo, ninguém sabe quanto, dias, semanas, meses, anos, ninguém sabe, cada um, e em função disso, vai dependendo tudo da vida que o cara levou aqui, né? Você entendeu que quando mudou de estação, a coisa mudou definitivamente, aí tá bom. Eu falo isso porque às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, o Eduardo lá, o Pedro falou para mim que morrendo dói, mas estou aqui agora, para mim isso aqui é um sofrimento, entendeu? Mas é outra coisa, né? Você falou sofrimento, né? Sofrimento, muitas vezes, mais de quem fica, as pessoas se enclausuram nisso aí também, né? Enclausuram, né? Nisso, assim, pois é, agora que será minha vida sem eles, que será minha vida sem ela, que será, nossa, irreparável, tal, e a pessoa está numa boa, né? Lá no desencarnadinho tá tranquilo. E as pessoas aqui se torturam mais, às vezes, do que quem foi. Né? Isso vai do que a pessoa foi aqui. Né? Ela conseguiu construir para ela mesma. Juliana? Quietinha. Oi, Cê Pereira, boa noite a todos. Estou aqui ouvindo. Ana, mais um comentário? Acho que não, Pereira, porque, não sei, aqui me parece, né, porque daí é um complemento, né, que eu estou estudando o Céu e o Inferno, então ele tem bem os exemplos, né, de todas essas situações, então é isso aí que vocês estão comentando, né, não tem muito mais que acrescentar. Se tiver alguma coisa, aí eu comento, mas acho que não tem muito não, acho que é isso aí. Bacana, né? A gente entender tudo isso, né? Então tá aí, gente, Paulo, pode falar, Paulo. A Ana colocou aqui a questão do céu e inferno, e pegando, né, alguns ganchos da conversa aqui do Ado e tu aqui, Pereira. Eu tenho dado uma estudada no Kardecpédia. Eu acho que a internet ajuda um pouquinho nisso, né? Então, muitas vezes essas questões todas do livro dos Espíritos aqui tem lá algumas citações e nos levam a outras obras, né? De Kardec, tem lá o jornal Espíritas lá de sei lá, 1800 e pouco. Então, a gente vai buscando essas informações, a gente vai transformando isso em um pouquinho mais de entendimento para as coisas, mas uma questão aqui eu queria pontuar de curiosidade aqui, para vocês que têm mais experiência que eu. Como é que o espírito daquele que não tem informação nenhuma a respeito da doutrina, né, vai perceber esse rito de passagem, né, se durante a vida, né, dentro da forma carnal aqui, encarnada, como essa vida encarnada, de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da doutrina. Como é que esse espírito vai se libertar? Quer dizer, ele vai sair, essa alma sai em forma de espírito e vai voltar. Como é que esse espírito vai entender esse processo? Então, aqui no próprio texto aqui, ele respondeu sobre isso. Ele perguntou, a pergunta era se o espiritismo poderia ajudar. Ele falou, sim, mas o que é mais importante é
a caridade do bem. Quer dizer, se ele foi uma pessoa de bem, não é porque que ele pode não ter muito conhecimento nessa vida, que teve uma experiência para passar aqui, que não teve contato com o espiritismo, que não teve, mas se ele foi uma pessoa do bem, que praticou as coisas boas, ele vai ser muito mais natural, muito mais que muitos espíritas, hein? É verdade, porque as pessoas se por espírito, tem coisa casa espírita e às vezes não pratica, não exerce realmente a sua vida baseada na filosofia, no princípio do espiritismo. Então, eu estou procurando a resposta aqui agora, uma pergunta que agora eu não lembro aqui, mas a resposta dele deixa bem claro. Muito mais é o estilo de vida que ele teve aqui no mundo terreno. Pereira, só para complementar o que você está falando, que eu acho que o que o Paulo quis dizer é assim, porque quem é espírita, então, a princípio seria mais fácil o entendimento na hora do desencarne, do desenlace, em função do próprio entendimento de como isso funciona. Sim, eu entendi bem isso. E complementando o que o Pereira está falando, o que eu penso é que a diferença é que o tempo dessa perturbação, vamos dizer. Não que a perturbação seja só negativa, mas eu acredito que há uma demora maior, em função de que aí ele está perdido, vamos supor, né? Vamos dizer, seja católico, ou evangélico, seja lá, que ele está achando que ele vai para o céu, ele está achando que está esperando uma coisa que, né, que ele imaginou que seria a morte, enfim, e não é nada daquilo. Então, eu acredito que essa passagem é um tanto mais, penso eu, um tanto mais perturbado, mas que ele, em algum momento, óbvio, ele vai entender aonde ele vai estar, como que a coisa funciona em relação dele estar numa forma de espírito, em outro local. Então, eu acho que a diferença é o tempo de percepção e entendimento dessa passagem, Paulo. Mas uma hora ele vai entender, não, né? E ainda assim, o que mais pesa também, que nem o Pereira falou, é o que ele fez durante a vida. Então, vamos supor assim, se ele teve uma vida pautada no bem, então, esse entendimento, mesmo que ele não tenha esse entendimento espírita, vai ser mais fácil. Então, acho que o que Kardec quis dizer ali, que o Pereira está comentando, é que, por mais que ele não tenha o conhecimento espírita, eu quero dizer, eu entendo isso, né? Por mais que ele não tenha entendimento espírita, se teve uma vida, né, direcionada para o bem, leve, não tão materialista, mesmo assim, vai ter uma passagem mais tranquila e um entendimento mais rápido, né? E mesmo que... Paulo, você pode fechar o teu áudio, que eu acho que está fazendo uma microfonia aqui. Obrigada. E aí, se a pessoa tem entendimento espírita, por outro lado, mas teve mesmo assim um monte de tropeços, porque tem gente que acha, que nem o Pereira falou antes, né? Bom, eu sou espírita, tá tudo certo. Não é, né? Porque a gente sabe que tem muito espírita que, né, tem comportamentos assim, questionáveis, vamos dizer assim. Então, ele pode ter um outro tipo de processo. Então, eu acredito que ele, em algum momento, mesmo não tendo entendimento espírita, ele vai ter esse entendimento, mas talvez vai levar um pouco mais de tempo. Né? Eu só vou ler aqui a pergunta, a pergunta e resposta que o Kardec perguntou e que os espíritos responderam, para a gente comentar aqui. Aqui, ó, a pergunta é 165. O conhecimento do espiritismo exerce a influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta, influência muito grande. Por isso que o espiritismo já antecipadamente compreendia essa situação. Aí vem a outra parte. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Olha, então, tudo bem, ajuda, que ela falou, ajuda. Mas a pessoa não tem conhecimento nenhum do espiritismo, tá, não sei o quê. Bom, mas então aqui, ó. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. E nós fica dizendo assim, que é espírita, mas... entendeu? Tanto é que eu falo, não é essa parte maior aqui, que é a prática do bem e a consciência pura, são o que maior influência exerce, independente da religião que seja, o que seja. Esse tema é bem interessante, né? Porque a gente entende que o tal do conhecimento, né, não é só o fato de se dizer
praticante dessa ou daquela denominação religiosa, mas vivê-la, né? E em algum momento aí, só que eu não recordo se é de Chico, se é de Divaldo, se é de quem, um ateu que faz o bem tem seu grande valor muito maior do que aquele que se diz cristão, de qualquer denominação, mas que é um hipócrita, né? Ele frequenta o templo só para efeitos de ibope, né? E se diz cristão para efeitos de IBGE, né? E na realidade, a contabilidade disso dentro da sua ética, né? Ela é nula, né? Então, para finalizar ali a observação do Paulo, que realmente não precisa ser espírita, mas ter um comportamento cristão. Talvez seja, tirando os rótulos, né, de bondade, de caridade, e aquilo que foi falado há 2000 anos, né? Maior próximo para ti mesmo e é Deus acima de tudo. Então, é isso aí. A caridade, a caridade. Perfeito. Eu acho que agora de repente, nessa discussão, nesse propósito, acho que de repente a gente chegou naquilo, nós aqui na discussão, né, chegamos naquilo que eu tinha, assim, imaginado, mas eu queria corroborar esse meu pensamento, que o propósito de Deus dentro da cristandade está aí, né, independente de A, B ou C, está na caridade, está em sermos corretos na medida do possível, né, dentro dos tropeços, e a progressão moral e espiritual. Acho que fechou super bem aqui para mim. Obrigado. Você está aprendendo com o Kardec, né? Já sabe a resposta, mas faz a pergunta assim mesmo, né? É mais bacana, a filosofia é isso, né? A filosofia é isso. A melhor parte é essa, né? Essa é a mesma filosofia. Questionar até para chegar num denominador mais claro, mais comum, que todo mundo possa entender, né? Senão fica muito. Entendi, mas não entendeu. Então, põe lá, Pereira. Somos todos Kardec. A gente tem que inquirir mesmo. Somos todos Kardec. Haja como Kardec. Né? É melhor que eu falar, Jesus Cristo salva. Um dia eu pergunto para Jesus, não, Jesus não salva, não. Como assim? Será que não? Não. Siga os ensinamentos de Jesus. Aí sim você terá salvação, né? Não é? O Jesus, não fica fácil. Jesus me salvou. Você praticar os ensinamentos de Jesus, né? Você praticar, é que o Eduardo de cristão. Você ser um cristão verdadeiro e praticar realmente o cristianismo dentro da sua adolescência, né? Da moral, toda a questão, sim. Mas senão, o Espiritismo me salvou. O Espiritismo não salva ninguém. Agora, os ensinamentos dele orientam a gente para a gente conseguir a nossa salvação. Bacana, né, gente? Tudo bem? Tudo bem. Quem gostaria de fazer a prece, então? É a Juliana, que ficou quietinha? Oi, seu Pereira. Faz a prece? Faço assim. Primeiramente, relaxar a nossa mente, o nosso corpo, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, agradecer por mais esta noite de estudo, de esclarecimentos, que possamos levar para o nosso dia a dia todos os conhecimentos aqui obtidos, agradecer pela espiritualidade amiga, que está sempre junto conosco, nos auxiliando, nos dando forças de proteção, aos mentores da casa, aos desencarnados que aqui também se aproximam, e que possamos estar sempre unidos, em nome do Senhor Jesus, e continuarmos sempre no caminho do amor, da paz e do bem. Que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja. A Juliana falou uma coisa interessante ali. Os desencarnados, a gente tem